A ganância insaciável é um dos demônios mais comuns que habitam no coração do ser humano. Recentemente, aconteceu uma exposição na revista Piauí dos contratos dos influenciadores para as bets, os jogos de apostas. E o que mais chocou o público foi o contrato da Virgínia, que além do valor exorbitante que ela recebe, também frisa que ao seu público clicar no link em que ela divulga, todos que perdem, ela ganha 30%. Você joga porque você quer. Você aposta pra cair na conta e não passar da conta. Se você tiver mais de 18 anos, clica aqui nesse link que eu vou te dar um bônus de até R$1.000. Você tem que jogar com responsabilidade. Aí é jogo responsável, amigo. Tcharam! Eu amo, meu jogo favorito. Meu nome é Tatiara, eu moro em Gravataí. Eu comecei a apostar nas bets em 2022. Meu primeiro depósito foi de R$20 e eu comecei a apostar com R$1. 2 anos depois, eu perdi R$1.800.000. Eu conheci as bets em 2021, 2022, através de influenciadores digitais. Hoje eu não tenho vontade de jogar, mas eu não consigo fechar os olhos sem os meus olhos piscarem. Claro, não tenho vontade de jogar porque eu faço tratamento, faço acompanhamento, tomo medicação, é óbvio, foi um processo, né? Eu fecho os meus olhos e eu vejo luzes coloridas. Muitas luzes, assim. Eu não consigo descansar. A máquina de propaganda das bets produz a pandemia do vício em apostas no Brasil e distribui fortunas às celebridades que entram na conversa do jogo responsável. Eu, João Batista Júnior e a repórter Alessandra Medina contamos os detalhes dessa história em reportagem da Piauí. Se eu disser pule do penhasco, você vai pular porque eu estou dizendo a você? Pessoal, viva Cristo Rei, salve Maria, Deus abençoe. Eu criei este canal aqui para falar sobre cosmovisão cristã, coisas relacionadas à visão cristã, ao cristianismo, literatura e tudo mais. Mas não dá para não falar sobre esse assunto que vocês viram anteriormente. Pessoas famosas ligadas a outras pessoas famosas que claramente sabiam que elas só ganhariam dinheiro no tigrinho, nos jogos, se os seguidores que seguem elas perdessem. Elas assumiram isso. Na revista Piauí foi postada essa reportagem. Em outras revistas, mas principalmente uma reportagem da revista Piauí, que vocês viram aí no vídeo. Vocês podem acessar e tudo mais, entender melhor essas questões. Mas o que se coloca é que o brasileiro, infelizmente, ele gosta de coisas que são mais fáceis e tudo mais, e por isso que é miserável. Inclusive uma pessoa que você pode não gostar e não achar que essa frase veio dele, mas ele falou isso, que é o presidente. Em um vídeo muito antigo, ele disse que quanto mais miserável o povo, mais ele gosta de coisas fáceis. Então, na relação aos jogos e essas pessoas que foram presas e que estão ligadas a esse tipo de coisa, acontece o mesmo processo. O vício em jogo, ele está comparado a outros vícios, como vício em jogo, como vício em drogas, como vício em pornografia. É o mesmo sentido. Quando você vai estudar neurociência e neuroplasticidade, você percebe o seguinte: o conhecimento, para você adquirir ele, o que a neuroplasticidade entende? Quando você abre um caminho, né, para chegar ao conhecimento, a neuroplasticidade entende que aquele caminho ele deve ser explorado, entende? É como se você abrisse um caminho no meio da selva para chegar a um rio. Aquele caminho, quanto mais pessoas vão passando ali, aquele caminho vai ser feito um caminho. E isso que é a neuroplasticidade, né? E aquele caminho vai servir para outras formas de conhecimento chegar. É através daquele caminho, vai se criando vários caminhos. E assim, a neuroplasticidade, né, os vícios, eles também estão associados a isso. Se você abre um caminho para um vício, é um caminho no seu cérebro que é plástico, outros vícios também vão chegar. Você vai abrir caminho para outros vícios também. Então é isso. O seu cérebro pode ser usado, no sentido da neuroplasticidade, para coisas muito boas, mas também pode ser usado para coisas muito ruins. E a maioria das pessoas não se aventura em ler Dostoiévski, de entender sobre filosofia, de entender sobre um conceito muito difícil até, de física, de química, de astronomia, de medicina, sei lá o que, de língua, de linguagem. Por quê? Porque o brasileiro acha que coisas difíceis não estão ao alcance. Não é para ele, é para outras pessoas, menos para ele. No entanto, o que a gente percebe é o seguinte: a pessoa cria um canal para falar de humor e faz os vídeos mais estarrecedores possível.
Por quê? Porque se aventurar na filosofia, se aventurar na química, sei lá o quê, as pessoas não têm coragem, porque aquilo é muito difícil. Mas passar um ridículo para viralizar nas redes sociais a qualquer custo, as pessoas fazem. Ah, você está falando que o humor não deve existir? Sim, o humor, ele deve existir sim, né? Não que as pessoas não devam fazer humor, mas até o humor bem feito antigamente era um humor que tinha um sentido, até mesmo sentido por trás, um sentido até filosófico por trás, quem sabe. Mas hoje não, né? Hoje vale tudo pelo humor, por viralizar e sei lá o que mais. Então, o brasileiro e as pessoas estão acostumadas visualmente, culturalmente, a essa questão de facilidade e acham que coisas que são complexas, que envolvem literatura, física, questões mais complexas a respeito do conhecimento não são para eles. Elas querem coisas fáceis para produzir cada vez mais coisas fáceis, entende? E para perder cada vez mais facilmente as coisas. Nessa reportagem aí, é uma pessoa que perdeu R$1 milhão. Ela poderia ter investido esse dinheiro, investido em conhecimento, viveu a vida mais modesta. Mas não, a pessoa, ela abre um caminho mental, mental, e cria outro caminho para outro vício e vai criando caminhos, sendo que ela podia abrir na mente dela a respeito de uma questão neuroplástica, caminhos para conhecimento diversos, mas não, ela prefere abrir caminhos para vícios. Tem um artigo do Padre Paulo que fala sobre questão de apostas. Já postei sobre isso aqui. Não é exatamente pecado apostar, mas é pecado você vender a casa que você mora com a sua família para apostar, evidentemente. Então eu queria trazer essa reflexão aqui, que são questões que envolvem também metafísica cristã, porque as pessoas que são responsáveis, elas não acreditam em coisas fáceis. As pessoas responsáveis sabem que precisam ter paciência e muito, e estudar muito. Viva Cristo Rei, São Maria, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E reflitam sobre isso. E leia a descrição do vídeo. Até mais.